Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast da Liga de Oncologia. Meu nome é Laisla. Meu nome é Natália. E hoje o nosso tema é Da Dor à Política, a visão de quem vive o câncer na sala de aula, no sistema e as experiências pessoais. A gente já trouxe aqui profissionais de saúde, estudantes de saúde com visão de câncer bucal, a visão da educação física, as experiências pessoais de parentes, mas a gente decidiu ir um pouco mais além. A gente hoje quer integrar nesse podcast a visão da sala de aula de medicina, de um sanitarista que entende de política pública, mas também que viveu na pele com um familiar. Então hoje o nosso convidado é o doutor Eduardo, biólogo sanitarista, mestre em saúde pública e doutor em epidemiologia molecular das doenças infecciosas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado a todos. E é isso, é um grande desafio que a gente vai agora delinear, né? Para nós conversarmos um pouco mais. Então, para a gente começar, a gente sempre começa com uma pergunta e a gente vai começar perguntando como é que o senhor vê a intersecção entre a vivência de sala de aula, da experiência pessoal. O senhor acha que isso é enriquecedor para a sua prática profissional? Isso traz um diferencial, ter vivido uma experiência oncológica na pele, até para tornar o nosso ensino melhor? Bom, sem dúvida, a vida é recheada de experiências. Cada experiência ela é uma história a ser contada, vivenciada, a ser compartilhada. E isso faz com que a gente cada vez mais supere obstáculos e alcance novos desafios e supere esses novos desafios, né? Então isso faz parte. O diálogo numa sala de aula entre estudantes, entre o professor, ele é super importante. Tem que existir essa reciprocidade. E através desse diálogo, a gente extrai as informações e dentro dessa intersecção a gente interage diretamente com a comunidade, que é quem vai ganhar muito mais com esse lado de crescimento dos alunos, com essa participação também dos docentes. Então, isso, de uma forma geral, trabalha muito forte nesse contexto. Além disso, o que é que ajuda muito o docente em sala de aula? A sua própria experiência, seja a experiência dele acadêmica, da vida pregressa, daquilo que ele conquistou ao longo da sua vida, do critério familiar, da forma como ele delineou o curso que ele queria fazer, da profissão que ele abraçou e que ele defende. Além disso, ele encontra nessa relação com os alunos esse trabalho muito humano, esse trabalho muito coeso e é muito participativo. Então, quando encontra essa harmonia, se torna tudo mais fácil. Ele passa essas informações, os alunos entendem dessa forma, eles trabalham, eles entram numa sintonia, numa sinergia. E dessa forma a gente consegue observar quais resultados nós extraímos aí e a comunidade ganha com essa experiência, principalmente quando os alunos conquistam e levam mais adiante. Aproveitando esse guincho que o senhor está falando da comunicação, o senhor como educador, o senhor percebe lacunas na nossa formação e na nossa atuação, tanto como estudantes como nos médicos já formados, quando a gente avalia tanto a sua experiência como educador, como falei anteriormente, como um parente que passou por essa questão? Bom, uma pergunta interessante, porque isso, quando eu falei a respeito dessa vivência, né, familiar, então, tem pessoas que, na verdade, sentiram na pele, por exemplo, um tema que trata sobre oncologia, sobre saúde pública, e essa visão familiar, isso faz a gente resgatar um pouco olha, eu passei por uma situação, então, minha mãe faleceu devido a um problema de um câncer raríssimo, que foi um carcinoma tímico, né? Então ela teve uma baixa expressão de linfócitos T, e ao mesmo tempo, ainda quando estava no meado do meu mestrado, quando aquilo começou a me incentivar a esse olhar. Então eu passei a direcionar um pouco esse olhar muito ligado à imunologia, muito ligado à saúde pública. Isso me ajudou bastante a ir mais além. E hoje eu tenho uma flexibilidade muito maior de dialogar, tanto com acadêmicos de medicina, como de outros cursos da área de saúde, como pessoas que não entendem muito bem sobre o que significa câncer. E aí a gente começa a discutir um pouco mais esse reflexo. Claro que a gente observa em sala de aula essas lacunas para preencher, e isso ajuda bastante nesse diálogo com os acadêmicos, fazendo com que os acadêmicos entendam, entrem nessa sintonia, e isso tem uma flexibilidade muito maior. E é muito interessante observar a experiência que você tem devido à experiência acadêmica, juntando e você compartilhando. É sempre uma troca. É como uma engrenagem do motor de um carro. Você tem vários
botou várias engrenagens. Então, a primeira move a segunda, que move a terceira, que move a quarta, e assim sucessivamente. É assim que funciona. Uma coisa interessante, né, sobre essa parte das lacunas, que a gente não, ainda falta muito trabalhar, eu acho que é a comunicação. A gente aprende muitos termos difíceis, a gente aprende muitas doenças, mas eu acho que falta um pouco de humanidade de como passar isso para o paciente. O paciente não vai entender o que é o carcinoma. O paciente não vai entender o que é uma base do linfócito T, e muito menos o que é o linfócito T. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco a gente dizer assim, olha, aprenda a teoria, mas aprenda a explicar que é uma célula de defesa de uma maneira mais simples. Às vezes, a gente tem extensão em escola pública, e aí eu tava com a Natália uma vez, e aí eu me peguei falando assim, endométrio. Foi tão automático, ela olhou pra mim e fez, já acha endométrio, do que ela tá falando. Foi exatamente assim que ele falou. E eu acho que falta um pouco na gente, a gente aprender. Eu entendo que no ambiente acadêmico isso é muito importante, porque é quase o documento da gente, né? Mas eu acho que falta a gente aprender um pouco a linguagem do povo. Além de que também a gente vive muito no automático, né? Então, às vezes a gente acaba sendo literalmente muito técnico sem perceber. Então, o que você acha sobre isso? O que eu acho é que essa linguagem ela tem que ser cada vez mais equânime, tem que ser uma linguagem muito mais direta, uma linguagem que tem que existir, de fato, de uma forma mais flexível. Vamos dar um exemplo. Eu preciso muitas vezes um diálogo claro, franco com o paciente. É importante no âmbito, no ambulatório, você discutir de forma mais tranquila, porque aquela pessoa que está do outro lado, ela não entende, ela precisa entender, ela precisa compreender, e para a compreensão a gente precisa ser o mais didático, o mais simples, o mais claro possível. Por exemplo, eu preciso muitas vezes de uma caneta e preciso de uma folha de papel. Então, se eu puder desenhar o que é uma célula que faz parte do nosso corpo, o que significa o sistema imunológico, através de um desenho, nos ajuda bastante. E eu consigo, no final, fazer um desenho simples e apresentar para aquela pessoa e entregar. E dizer aqui que é o funcionamento, o que é que está acontecendo, claro, então, um processo de linguagem, mas ajuda bastante, porque muitas vezes o que as pessoas precisam no meio ambulatorial é um diálogo, é uma conversa. E aquilo é como eu digo sempre, né? Nem toda, até que se prova o contrário, nem toda dor ela é 100% biológica. A gente sente muitas vezes aquilo que está dentro de nós, mas se expressa de uma forma aparentemente biológica, né? Mas, enfim, a gente vai buscar essas informações e é muito importante ter a franqueza no ar, né? Tem que ser muito claro com as pessoas e, se possível, de usar de uma forma mais didática possível. Perfeito. Você entrou agora num ponto que eu já queria entrar também, que é a parte das dores, né? Existem as dores que elas são psicossociais. Sim. E aí eu acho que isso é outra lacuna que a gente tem hoje nas faculdades no geral. Tenho amigos de outras faculdades e todo mundo é unânime em falar isso, né? A gente não discute com o estudante de medicina a saúde mental. Então, como é que a gente vai amparar um familiar com câncer se a gente não entende ainda muitas vezes o que é a comunicação empática, né? A gente teve uma matéria de comunicação que a gente estudou o protocolo SPIKE, que é o protocolo de mais notícias, no P1. Mas o resto da faculdade, eu acho que falta um pouco de treinamento de tato para lidar com esse paciente. Porque o entrevistado que veio antes do senhor falou isso, né? Que ainda existe muito essa carga pesada do câncer, como se o câncer fosse sempre uma sentença de morte. Isso. E que a gente tem tratamento hoje em dia. Mas o mundo do paciente caiu, não é só dizer que tem tratamento, né? Exatamente. O câncer, ele é um problema de saúde pública muito estigmatizado no Brasil e no mundo, com percentuais altos para determinados tipos de cânceres. Alguns, de fato, são difíceis, outros são mais flexíveis, conseguem ter uma resposta imunológica esperada dentro daquilo que nós esperamos, outros você tem um tempo maior. Então, às vezes, é difícil você traçar um prognóstico para trabalhar com determinados tipos de células, esse comportamento, essa interação. No caso como esse, como o estímulo é muito forte, a gente tem que, primeiro ponto, se a gente às vezes não consegue dialogar melhor ou levar aquela informação para acalmar aquele paciente, a gente precisa de uma ajuda, inclusive para uma equipe multidisciplinar, a equipe é multissinômico de saúde, que dá um suporte. Então a gente consegue extrair informações e compartilhar essas informações com um terapeuta ocupacional, com um assistente social, além do próprio médico, evidentemente,
e outros profissionais que pudessem dar respaldo a isso. Agora, é um trabalho que realmente envolve toda uma concentração, é um trabalho que envolve calma, transparência e procurar, de fato, um diálogo cada vez mais claro. Mas, embora seja um pouco difícil, né, às vezes até um pouquinho complicado, para certos casos de câncer, é estigmatizado, mas a gente tem como trabalhar para isso não comprometer o emocional do paciente. Porque, de fato, a gente pode simplesmente, a gente sabe que em algumas situações, o paciente entra até num estágio depressivo, por exemplo. Exato. E aí o importante é tentar minimizar um pouco esses efeitos. E esse diálogo tem que ser muito claro. Por isso que é importante, a gente nunca trabalha só, né? Isso. Então, um médico, um outro profissional, ele trabalha em conjunto, nessas horas principalmente, que aí realmente a colaboração faz a diferença. O senhor falou sobre um ponto, rapidinho, Nadia, sobre a clareza. Nosso primeiro entrevistado foi um filho, né, de um homem, que ele morreu com um carcinoma hepatocelular. Isso. E ele morreu sem saber que tinha câncer, porque a família ficou com medo de contar, né? E aí, você falando sobre a equipe Anguta, eu fico pensando, no caso que a gente entrevistou, o quanto um psicólogo teria feito diferença Com certeza. na vida dessa família. De dizer assim, não, talvez seja importante ele morrer sabendo o que ele tem, mas vamos conversar com a família, como é o melhor jeito, porque o médico nem sempre vai ter esse tato de lidar com a família, né? Cada profissão tem a sua atribuição Sim. que é insubstituível. E aí, quando eu sempre lembro desse caso, porque o entrevistado, ele falou, eu me arrependo hoje de ter deixado meu pai morrer sem saber o que ele tinha, porque o pai dele morreu perguntando o que é que eu tenho, do que é que eu sou doente. Até porque é importante a gente ressaltar aqui. Um paciente em estado depressivo, ele pode sim ter uma piora no seu prognóstico. Mas o paciente que tem esperança, no caso dele, também pode ter uma melhora. Então, essa dualidade que é só o paciente que vai saber. Então, a gente também tem que entender como é que vai manejar sobre isso. O senhor, como educador, e como quem também viveu, como é que o senhor atribui essa informação? Essa informação, ela tem que realmente ser respaldada também por um profissional psicólogo, juntamente com a equipe médica e essa equipe muito profissional. Sim. E é importante nesse momento que haja transparência. E, de fato, a pessoa chegar ao ter sabido, né, que seu problema real de saúde, isso impacta bastante. E impacta, inclusive, para quem vai continuar vivendo e realmente vai ficar com peso na consciência, né? Isso aí tem que ser muito bem dialogado, bem trabalhado. Por isso que é importante, na dúvida clínica, né, de como o médico deve proceder, ele realmente precisa de um apoio de um outro colega, de uma equipe muito profissional, como no caso do psicólogo, para compartilhar essas informações e trabalhar isso muito bem. Que, na verdade, isso deve ser cada vez mais fortalecido dentro do meio acadêmico, para os estudantes de medicina, de como se trabalhar também em situações que levem à iminência da morte. Né? Em situação, por exemplo, um estágio terminal, o início de um problema que a gente sabe que o prognóstico não é tão bom assim, e como trabalhar aquela pessoa, porque ela vai querer respostas, né? E ela vai querer saber. Mesmo sabendo que isso pode levar a um comprometimento do ponto de vista como um estágio depressivo, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que o diálogo franco ele deve prevalecer. Né, ser muito claro, até porque isso pode dar uma resposta, inclusive, até um efeito contrário. A pessoa, mesmo sabendo disso, ela consegue reagir, ela consegue... Então, cada caso é um caso. Então, isso tem que ser disso, mas eu acho que sim. A linguagem franca e clara, ela tem que prevalecer sempre. Perfeito. E aproveitando o senhor, como sanitarista, o senhor consegue identificar e apresentar para a gente quais são as lacunas que o paciente oncológico apresenta no SUS hoje? Bom, o que é que a gente consegue observar? O que é que a gente mais consegue observar? O Sistema Único de Saúde ele é muito bem servido no Brasil. Sim. Embora a gente saiba que tem os seus percalços, tem um pouco da sua dificuldade, principalmente porque a gente vive num país que tem uma dimensão territorial, tanto continental, né? A gente sabe que não consegue o SUS cobrir aquela região de fronteira e alguns locais. Primeiro ponto é observar quais são os locais onde você tem uma incidência maior de determinados cânceres que são mais frequentes. E aí a gente faz um levantamento. Está relacionado a quê? Então é um fator importante. Então as políticas públicas elas existem exatamente para cobrir e trabalhar isso aí. Então a gente sabe que a oncologia no Brasil ela está servida pelos princípios doutrinários.
seja ele a integralidade, principalmente a universalidade, integralidade e equidade. Então, todos têm direito a receber o tratamento de forma justa, dentro daquele seu momento e de forma honesta. Então, a gente sabe que, mesmo assim, tem essas dificuldades, mas é fundamental a gente entender que o SUS ele existe e dá respaldo a isso. Então, embora isso exija, de fato, como algo que facilite, mas também tem um pouco das suas dificuldades. E a gente sabe que tem dificuldades com relação aos locais pelos quais aquela pessoa recebe uma assistência, que podem, de repente, falhar, e aí tem que envolver judicialização desse processo, situações mais complicadas, o uso de determinadas drogas que são muito caras para determinados tipos de câncer, né? Então isso é algo que tem que ser muito bem analisado. Mas de qualquer forma, o que a gente deve agradecer, embora tenha dificuldade, é que o nosso país ele é servido com um sistema único de saúde. E isso é muito importante que a gente entenda dessa forma. Na sua visão agora, como sanitarista ainda mexe em saúde pública, acho que uma coisa importante o que o senhor vê de mais urgente hoje para melhorar o cuidado oncológico do país? Mais especialistas em algumas áreas que faltam? Ou, por exemplo, acho que não tem tantos medicamentos ainda no SUS que são inovadores, né, por conta do custo. O que o senhor vê como mais urgente hoje? Bom, a gente precisa, de forma urgente, digamos assim, ter uma cobertura maior e atenção no caso de pessoas que apresentam quadros oncológicos. Por exemplo, quais são os centros no Brasil que nós temos aqui como pontos satélites? Um deles, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que fica na Praça Cruz Vermelha, lá no Rio de Janeiro. Então a gente tem, por exemplo, um ponto fundamental. Mas nós temos várias outras unidades, como outros hospitais também, que dão suporte. Vamos pegar como exemplo o estado de Pernambuco, o Hospital do Câncer, que tem um suporte, dado aos suportes familiares e todo um apoio. Se cada vez mais nós ampliarmos hospitais e centros especializados e que ofertem, por exemplo, aos estudantes cada vez mais condições de fazerem cursos, especializações e totalmente voltado a esse trabalho de aprimoramento, a gente dá um passo muito à frente. A gente vai conseguir formar mais estudantes de medicina e médicos formados mesmo dentro de uma área oncológica, com cada vez mais especialidades. Além disso, a quebra de patentes será muito importante para alguns medicamentos que são muito caros e que simplesmente a gente tem essa patente agregada a uma determinada empresa fora do Brasil. E a gente pode entrar numa negociação para quebrar essa patente e fazer a utilização aqui. Mas é claro que isso também depende muito da incidência de determinados tipos de cânceres. Mas o Brasil ele tem uma tecnologia muito avançada nessa área, que é importante que se diga. Muitos centros são especializados e que trabalham. Um deles é o Albert Einstein, em São Paulo. Então a gente tem, por exemplo, um núcleo que trabalha com tecnologia de câncer que é muito bem aprimorado. Esse ponto o Brasil está até bem inserido, mas é claro, a tendência é melhorar cada vez mais. Se o senhor pudesse sintetizar, qual seria o principal norteador para a gente construir uma oncologia mais solidificada, tanto na nossa construção como acadêmicos, como na questão pessoal, como futuros médicos formados? Então, como é que o senhor atribuiria essa forma? Isso é um diálogo que tem que existir entre a iniciativa privada, de um lado, entre o público e entre os profissionais de saúde. Sim. A gente precisa, e existem, por exemplo, mais congressos voltados nessa área, que se discuta basicamente quais são os parâmetros utilizados nesse diálogo entre a iniciativa privada, complicado, o uso de determinadas drogas que são muito caras para determinados tipos de câncer, né? Então isso é algo que tem que ser muito bem analisado. Mas de qualquer forma, o que a gente deve agradecer, embora tenha dificuldade, é que o nosso país é servido com um sistema único de saúde. E isso é muito importante que a gente entenda dessa forma. Na sua visão agora, como sanitarista ainda mexe em saúde pública, acho que uma coisa importante o que o senhor vê de mais urgente hoje para melhorar o cuidado oncológico do país? Mais especialistas em algumas áreas que faltam? Ou, por exemplo, acho que não tem tantos medicamentos ainda no SUS que são inovadores, né, por conta do custo. O que o senhor vê como mais urgente hoje? Bom, a gente precisa, de forma urgente, digamos assim, ter uma cobertura maior e atenção no caso de pessoas que apresentam quadros oncológicos. Por exemplo, quais são os centros no Brasil
que nós temos aqui como pontos satélites. Um deles, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que fica na Praça Cruz Vermelha, lá no Rio de Janeiro. Então a gente tem, por exemplo, um ponto fundamental, mas nós temos várias outras unidades, como outros hospitais também, que dão suporte. Vamos pegar como exemplo o estado de Pernambuco, o Hospital do Câncer, que tem um suporte, dado aos suportes familiares e todo um apoio. Se cada vez mais nós ampliarmos hospitais e centros especializados e que ofertem, por exemplo, aos estudantes cada vez mais condições de fazerem cursos, especializações e totalmente voltado a esse trabalho de aprimoramento, a gente dá um passo muito à frente. A gente vai conseguir formar mais estudantes de medicina e médicos formados mesmo dentro de uma área oncológica, com cada vez mais especialidades. Além disso, a quebra de patentes será muito importante para alguns medicamentos que são muito caros e que simplesmente a gente tem essa patente agregada a uma determinada empresa fora do Brasil. E a gente pode ter uma negociação para quebrar essa patente e fazer a utilização aqui. Mas é claro que isso também depende muito da incidência de determinados tipos de cânceres. Mas o Brasil ele tem uma tecnologia muito avançada nessa área, que é importante que se diga. Muitos centros são especializados e que trabalham. Um deles é o Albert Einstein, em São Paulo. Então a gente tem, por exemplo, um núcleo que trabalha com tecnologia de câncer que é muito bem aprimorado. Esse ponto o Brasil está até bem inserido, mas é claro, a tendência é melhorar cada vez mais. Se o senhor pudesse sintetizar, qual seria o principal norteador para a gente construir uma oncologia mais solidificada, tanto na nossa construção como acadêmicos, como na questão pessoal, como futuros médicos formados? Então, como é que o senhor atribuiria essa forma? Isso é um diálogo que tem que existir entre a iniciativa privada, de um lado, entre o público e entre os profissionais de saúde. Sim. A gente precisa, e existem, por exemplo, mais congressos voltados nessa área, que se discuta basicamente quais são os parâmetros utilizados nesse diálogo entre a iniciativa privada, o que é que a iniciativa privada pode ofertar, de que forma o público ele entende a iniciativa privada e como é que se compartilha, porque boa parte da população depende do sistema único de saúde. Aqueles acadêmicos vão se tornar médicos especializados e capacitados. Os atuais passam por um processo de reciclagem e se aprimoram cada vez mais. E a gente consolida basicamente essa tríade entre o privado, o público e os profissionais. Só que no centro dessa tríade nós temos um ponto, que é a comunidade. Então, existindo essa relação, existindo essa comunicação, cada vez mais a gente tende a melhorar. E aí, claro que isso envolve um olhar mais aprofundado, mais apurado, mais detalhado acerca, basicamente, das tecnologias que são ofertadas. Para terminar, a nossa última pergunta, e é de um cunho mais pessoal, como sempre é de fato, né? Como professor, mas também como familiar, como é que o senhor acha que a gente pode, de fato, cumprir o nosso papel ainda na graduação como estudante? Porque ninguém é o que é. Todos nós nos tornamos aquilo que seremos. Então, como é que a gente pode melhorar como estudante, como futuros médicos, não só do ponto de vista técnico, mas humano, da pessoa que convive na sala de aula com a gente, mas que conviveu apenas como um filho do lado de lá? É interessante sua pergunta, porque, além de docente, eu tenho uma formação de pesquisador em saúde pública. E quase 20 anos da minha vida eu me dediquei à pesquisa em saúde pública em comunidades. Então eu participei de muitos eventos, e alguns deles até fora do país, discutindo exatamente a saúde pública de uma forma geral. Mesmo seja uma doença infectoparasitária, alguns estudos imunológicos, mas o que é que ajuda bastante? É a vivência em sala de aula, a vivência desse meio pessoal, ele faz com que tenhamos cada vez mais um olhar mais crítico. Então a crítica ela não pode ser encarada de uma forma destrutiva, nem sempre. Ela também é vista de forma construtiva. Então é muito importante fazer essa crítica como uma forma de você cada vez mais melhorar e olhar, observar exatamente os pontos fortes. Então é muito importante esse trabalho, pessoalmente, o que me engrandece é toda uma trajetória que eu segui e que hoje eu consigo passar isso adiante aos alunos. E aí os alunos recebem, dialogam, a gente tem uma comunicação muito franca e nota que eles ficam inspirados, eles ficam enaltecidos, eles ficam motivados. E essa motivação faz com que você dê um passo à frente.
Então é muito bom quando você percebe um aluno que ele está perto de terminar o curso, ele decide fazer e necessita caminhar. A graduação, ela é apenas um degrau. Outros degraus vão chegando. Então a gente tem que saber exatamente trabalhar isso aí. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? E além do mais, a transparência pessoal no seguinte. Eu sou bom. Todos nós somos, né? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? Eu chego lá. Eu consigo chegar lá. Eu gosto daquilo. Eu acredito nisso. Então a gente consegue fazer todo dia um pouquinho, daqui a pouco você consegue chegar. E quando menos espera, você conquistou. E a vida é isso. A vida não tem muito mistério nesse sentido, não. E a gente tem que ser muito sincero com nós mesmos. É isso aí. Professor Eduardo, muito, muito obrigada de verdade pela conversa. Eu acho que foi muito enriquecedor, acho que tenho certeza. Foi muito enriquecedor para a gente que está aqui conversando com o senhor, como também para quem vai escutar esse podcast. Tenho certeza que o senhor vai realmente motivar muita gente que vai assistir. Muito obrigada pela sua participação hoje. Foi uma honra, de verdade, ter o senhor mais uma vez atribuindo na nossa formação, seja em sala de aula, como agora no nosso projeto de extensão. E a gente também agradece a todo mundo que está assistindo nosso podcast, agradeço também a live da minha parceira. E a gente pede para vocês assistirem esse podcast, curtirem, compartilharem com os amigos, porque o que o professor Eduardo falou aqui hoje foi muito enriquecedor, tanto que a gente está até emocionado aqui com os seus relatos e suas contribuições. Professor, muito obrigada. Bom, eu que agradeço essa participação, fico muito feliz, né? E agradeço muito o convite. E eu acho o mais importante essa troca. Essa troca na área de saúde é muito importante, acreditar, né, nos acadêmicos, o desenvolvimento que é realizado pelas ligas, né, pelo próprio trabalho que a AFIA, né, desenvolve de forma muito plena, muito clara e transparente, da forma como a gente vai delineando todos esses passos. E isso aí a gente vai cada vez mais conquistando e vocês vão se sentindo motivados. Vocês se sentem motivados. Lembre-se, nós professores também nos sentimos muito motivados. É uma troca o tempo todo. E isso nos engrandece, porque cada vez mais a gente se torna mais investigativo e faz com que vocês se tornem mais investigativos. E assim a ciência vai sempre evoluindo. Muito obrigado. Muito Obrigada. obrigada, gente.